Salve, salve galera! Bem-vindos aí a mais um videozinho do canal Eixo Quark. A aulinha de hoje, continuando nosso conteúdo de cinemática escalar. A aula passada a gente viu todos os conceitos relativos a movimentos importantes, né? Nosso referencial, conceito de movimento, espaço, variação do espaço, né? E aí agora a gente vai para nosso conceito, finalmente, chegando no conceito que envolve tudo em torno de cinemática, né? O conceito de velocidade. Então, bom, basicamente, a velocidade ela é definida como a variação do espaço pela variação do tempo. Lembra da aula passada lá que a gente definiu o que é esse triângulozinho, né? Esse triângulo a gente chama ele de delta. Ele é a variação de alguma coisa. Então, delta S é a variação do espaço, delta T é a variação do tempo. Então, a velocidade ela nada mais é do que uma média da variação do espaço pela variação do tempo de alguma coisa. Então, é isso que significa falar sobre velocidade, né? É uma distância percorrida por um determinado tempo. Então, se eu aumento a distância que eu percorro para uma mesma quantidade de tempo, eu aumento a minha velocidade, né? E aí, se eu diminuo a quantidade que eu vario de espaço para uma mesma quantidade de tempo, significa que eu vou diminuir a minha velocidade, né? Se eu vou andar, sei lá, se eu estou daqui, eu vou andar até o outro lado da Terra. Se eu faço isso muito devagar, eu demoro muito tempo para fazer isso. Minha velocidade ela é muito baixa, né? Só que se agora eu fizer o mesmo deslocamento, só que a minha variação de tempo ela for muito menor, se eu for para cá assim, eu fui muito mais rápido, né? Minha velocidade não foi muito maior. Então, a velocidade ela é diretamente proporcional à minha variação do espaço e inversamente proporcional à minha variação de tempo. Então, se eu aumento a minha variação de espaço para um mesmo tempo, eu vou aumentar a minha velocidade, né? Por isso diretamente proporcional. Ou se eu diminuir a minha variação de espaço para o mesmo tempo, eu vou diminuir a minha velocidade também. E aí, em relação ao tempo, ela é inversamente proporcional, né? Então, se eu aumento meu tempo para uma mesma variação de espaço, eu estou diminuindo a minha velocidade. E se eu diminuo o tempo para um mesmo deslocamento, eu estou aumentando a minha velocidade. Então, velocidade é exatamente essa variação do espaço pela variação do tempo. E aí aqui a gente está definindo primeiramente a gente está definindo a velocidade média. E por que velocidade média? Porque a gente está levando em consideração esse quanto tempo um corpo demorou para fazer um deslocamento inteiro. Então a gente não está levando em consideração que esse carro ele foi mais rápido em um tempo, mais devagar em um tempo. Se eu estou dirigindo, eu não vou o tempo inteiro a 30 km por hora. Eu vou, sei lá, na metade do caminho, digamos que eu vá a 10 km por hora, e aí, sei lá, o resto do caminho eu vou a 50 km por hora. Então, a média da minha velocidade, ela vai ser, na verdade, de 25 km por hora, porque metade do tempo eu fiquei a 10, outra metade eu fiquei a 50, então a média dessas duas velocidades, né, ela vai ser igual a 25 km por hora. Então, quando eu estou calculando a minha velocidade por meio dessa variação do espaço, né, eu não sei se ele foi mais rápido no início, se ele foi mais rápido no final, enfim, eu não sei a minha velocidade instantânea em cada um dos pontos, né. O que eu vou ter vai ser, na verdade, a minha velocidade média, né, é uma velocidade com a qual, se eu mantesse essa velocidade constante, eu ia percorrer esse deslocamento nesse tempo específico, né? Mas não necessariamente significa que o carro ele foi o tempo inteiro a essa velocidade fixa, né? Ele pode ter ido mais rápido em um ponto, mais devagar em outro. Mas aí a velocidade média, né, com que ele percorreu esse percurso inteiro, vai ser esse resultado, né? Então, por isso que isso daqui é uma forma de uma velocidade média, né? Porque a gente está calculando
na realidade, né, qual que foi a média da velocidade que ele desempenhou durante esse deslocamento, né, qual que seria a velocidade que ele teria que manter constante para percorrer um determinado espaço em um tempo específico. E aí, bom, a velocidade, como a gente já até viu em umas aulas anteriores, né, ela tem a nossa unidade de medida caracterizada por metros por segundo. Então, sempre que a gente está analisando a velocidade, a gente vai tratar dessa velocidade em metros por segundo. Se a gente estiver trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, né? A velocidade ela pode ser usada também em quilômetros por hora, né? O mais comum a gente vê, por exemplo, que é de carro, né? A velocidade do carro ele é medida em quilômetros por hora. Então, é mais comum aqui no Brasil, né? A gente vê a velocidade em quilômetros por hora, mas no Sistema Internacional ela é medida em metros por segundo. Então, se a gente quiser, sempre que a gente for trabalhar fazer contas com velocidade, a gente preferencialmente vai trabalhar no Sistema Internacional, né? Então a gente vai utilizar isso daqui. Caso você esteja perdido nisso daqui, dá uma voltada, umas 2 linhas atrás eu expliquei exatamente sobre unidade de medida e como que a gente faz também, né, a transformação entre essas unidades aqui diferentes. Deixa eu deixar isso daqui, que isso aqui é importante, né? Se eu for transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou dividir, eu vou multiplicar por 3,6. E se eu for passar de quilômetros por hora para metros por segundo, aí sim eu vou dividir por 3,6. Então, essa é como a gente transforma, né, de um para outro. E aí, eita, só um segundinho. Voltei. É isso. É isso. Eu não sei onde é que eu estava, eu acho que eu acabei de finalizar essa parte aqui, né? Bom, dando continuidade. Dentro da análise de movimento, se vocês lembrarem lá da aulinha passada, eu introduzi esse conceito, né, que sempre que a gente analisa um movimento, a gente analisa esse movimento com base em um ponto inicial, nossa origem, e com base em um sentido preferencial também, né? Então, sempre que a gente está analisando um movimento, esse movimento ele vai ter um sentido preferencial da trajetória, que é o sentido positivo, né? Então, sempre que a gente estiver observando o movimento, ele vai ter sempre a origem, né, nosso ponto de referência inicial, quanto uma direção, um sentido preferencial desse movimento, né? Então, ele vai sempre apontar nessa direção. E aí a gente pode classificar esses movimentos como sendo movimentos progressivos e movimentos retrógrados. O movimento progressivo ele vai ser um movimento em que o objeto está se deslocando no sentido da trajetória. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse carrinho aqui que ele está se deslocando para a direita, né? Ele está no mesmo sentido da trajetória. Então, a gente diz que isso aqui é um movimento progressivo. Ele vai acontecer quando a velocidade aponta no mesmo sentido da trajetória. E aí o movimento retrógrado ele vai ser exatamente o inverso disso, né? Ele vai ser a gente vai chamar um movimento de um movimento retrógrado quando a velocidade aponta no aponta no sentido oposto ao da trajetória. Então sempre que a gente tem sempre que a gente está analisando um movimento, né, esse movimento ele pode estar tanto andando no mesmo sentido da trajetória quanto no sentido oposto ao sentido da trajetória. Quando esse objeto ele estiver no mesmo sentido da trajetória, a gente vai chamar isso de um movimento progressivo. E quando esse objeto estiver no sentido oposto ao sentido da trajetória, a gente vai chamar isso de um movimento retrógrado. E aí, outra característica desses movimentos
é o fato de que, se for um movimento progressivo, a velocidade desse movimento ela vai ser positiva, e se for um movimento retrógrado, essa velocidade desse movimento ela vai ser negativa. Por que isso acontece? A velocidade a gente acabou de ver que ela vai ser a variação do espaço pela variação do tempo. A variação do tempo ela vai ser sempre positiva, né? Não tem como a gente voltar no tempo. Mas a variação do espaço ela pode ser negativa, não pode? A gente não... até aqui, ó, da aulinha passada, a gente não viu que a gente sempre define a origem de uma certa trajetória, a origem dos espaços, ela é um ponto de referência, né? A gente define ela como sendo um ponto da trajetória. Mas eu posso andar tanto para frente quanto para trás dentro dessa trajetória. Então, se eu andar para trás dessa origem, eu vou estar no sentido negativo, né? Então, a minha trajetória ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quando eu estou me deslocando no mesmo sentido da trajetória, vamos pegar esse exemplo aqui, digamos que o objeto ele vai do 0 até o 2. Então, a variação do espaço dele é espaço final menos inicial. O espaço final dele é 2 menos 0, que era o inicial, né? Digamos que ele demorou 1 segundo para fazer isso, então dividido por 1. Então, vai ser igual aqui a 2 metros por segundo. Então, se vocês visualizarem aqui, esse objeto que estava se deslocando estava em um movimento progressivo, né? Ele estava no mesmo sentido da trajetória, a velocidade dele deu positiva. Exatamente porque ele estava no sentido da trajetória, né? Ele estava se deslocando no sentido da trajetória. Então, a variação do espaço dele ela vai ser sempre positiva, né? Se eu estou andando no sentido positivo da trajetória, a minha variação do espaço ela vai ser positiva. E aí, se eu estiver andando no sentido contrário ao sentido da trajetória, a minha variação do espaço ela vai ser negativa, né? Eu vou estar andando no sentido contrário. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, só que agora, em vez de ir do 0 para o 2, eu estou indo do 2 para o 0. Então, a minha variação do espaço ela vai ser espaço final, que vai ser 0, menos espaço inicial, que é 2, esse dividido por 1 segundo também. Eu vou ter que a minha velocidade ela é de menos 2 metros por segundo. E aí ela foi negativa, por quê? Porque eu estou andando no sentido contrário ao sentido da trajetória, né? Meu deslocamento ele não está sendo negativo, então a minha velocidade ela vai ficar negativa também. Então sempre que eu tiver um movimento progressivo, a minha velocidade ela vai ser positiva. Sempre que eu tiver um movimento retrógrado, a minha velocidade ela vai ser negativa. Então essa definiçãozinha inicial aí de velocidade e também a classificação desses movimentos, né? Tanto em progressivo quanto em retrógrados. É isso, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, galera. Aqui do lado vai ter umas playlists, embaixo aí deve ter a playlist de todo o conteúdo, em cima deve ter a playlist de exercícios. Para cada vídeo de aula eu gravo um vídeo de exercício, então dá uma conferida lá, ver se eu já postei, se eu não postei ainda, me cobrem nos comentários. E é isso, galera, tamo junto.